Questão de parar a destruição do mundo, o ser humano tem que parar com a destruição que ele faz a si próprio, né? Por exemplo, a questão das doenças, se ele se torna muito doente, então ele deixa de produzir, deixa de ser útil para a humanidade. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso, que o ser humano, ele sendo doente, ele faz uma sociedade doente. Quer dizer, o ser humano, ele tem que se esforçar, né, praticamente, para ter interesse pelo mundo exterior. Por exemplo, uma pessoa vem fazer análise, né? E se ela não fala de algo assim exterior, do que ela faz, do que ela deveria fazer, ou que está fazendo, ou que não está, se ela começa a falar de doença como se ela fosse vítima, ou então vítima do mundo, porque a ideia em geral é que o ser humano é vítima, né? Jean-Jacques Rousseau dizia que o ser humano nasce bom e a sociedade perverte. E essa é uma ideia em geral que a sociedade tem. É por isso que o ser humano, ele acha que tem que atacar a sociedade. É por isso que o ser humano tem uma atitude invertida por causa da inveja. Ele ataca a sociedade, ele ataca, por exemplo, a família que ele tem, ele ataca o próprio emprego que ele tem, ele ataca a empresa que ele tem, ele ataca em geral o que ele tem, principalmente as pessoas mais próximas. E se ele tem uma função assim social, uma função política, ele praticamente vai atacar também a sociedade que ele devia cuidar. Quer dizer, o grande problema da humanidade, o mundo está sendo destruído porque o ser humano quer tirar as coisas para ele. Essa questão, por exemplo, de consumir, né? O consumismo desbragado que existe hoje em dia é no sentido de tirar tudo que a natureza produz. Então a natureza está praticamente perdendo, né? Os vegetais, até mesmo os minerais, para não dizer os animais, poluindo os ares, poluindo os mares. Então o que acontece? O ser humano, sendo doente, ele fez uma sociedade doente. E por que ele faz uma sociedade doente? Então eu quero mostrar um quadro que diz muito bem sobre isso, a questão do delírio. Veja lá. Coloquei fantasia e realidade. Essa fantasia que eu falo lá é no sentido dos delírios. Então o ser humano pensa, em primeiro lugar, que os delírios são bons. Então o que é um delírio, né? É isso que eu falei, o ser humano acreditar que a vida material é praticamente sem fim, infindável. Que o ser humano vai ter para sempre um planeta com água, com ar, com as terras abundantes, e animais e vegetais, e não que ele precisa cuidar disso, como fala, né? É uma aldeia o mundo, é uma aldeia global. Se o ser humano não cuidar do que ele tem, daqui a pouco tempo ele não vai ter mais nada. Então veja aí, em segundo lugar, o que eu escrevi, que o delírio é pensar que o passado foi pior. A ideia do evolucionismo, né? Que o ser humano hoje é assim, amanhã vai ser melhor. E não que, por exemplo, de uns 100 anos para cá, a sociedade tem sido muito pior do que jamais foi. Então o ser humano, vamos dizer, há 100 anos passados, na passagem do século XIX para o século XX, ele tinha muito interesse, ele fez a Torre Eiffel, ele fez o Arco do Triunfo lá em Paris, ele fez aquele famoso, né, Castelo de Cristal em Londres. Então ele começou a fazer rádio, geladeira, aviões, etc, etc. E de repente tudo isso parou, porque o ser humano atualmente só quer ganhar dinheiro. Então veja em seguida, em terceiro lugar, é delírio acreditar que a megalomania e a arrogância ajudam. Então o ser humano tem muito essa ideia, se ele for cheio de empáfia, né, com o nariz erguido, cheio de vontade,
que todo mundo respeita e ele vai ter uma realização incrível na vida. Então essa é uma ideia invertida. E não que a humildade, quer dizer, o indivíduo que se coloca lá embaixo a serviço, que é o indivíduo útil para a sociedade. Aquele que se coloca lá em cima para ser servido, esse indivíduo é muito daninho para a sociedade. Então ele vai explorar, ele vai tirar tudo o que a sociedade, o que a natureza tem. Então veja, em quarto lugar, né? É delírio pensar que a própria glória traz felicidade. Então a questão dos delírios é uma questão de alimentar o aspecto negativo, de alimentar praticamente aquilo que vai destruir a própria sociedade que o indivíduo tem. Agora, eu gostaria de lembrar de um autor, no século XIX, que ele causou muito mal para a humanidade, porque ele colocou, vamos dizer, aquela dialética errônea, que eu chamo de dialética platônica. O nome dele é Nietzsche. Veja lá, Friedrich Nietzsche, foi essa pessoa aí. Veja o que ele falou num quadro seguinte. Em primeiro lugar, veja lá, que doença e saúde são idênticas. Aquela ideia do Zoroastro, né, que existiam dois deuses, que um Deus criou o espírito e outro a matéria. É uma ideia errônea. Então a ideia do Zoroastro é que o Deus bom criou o espírito e o Deus mau, o Lúcifer, criou a matéria. Então teria que unir os dois deuses, quer dizer, Deus com o demônio, para o ser humano conseguir viver bem. E não que o mal, que não é a matéria, tanto o mal como o espírito, é a mesma categoria. Não existe corpo e alma, é uma energia só que a pessoa tem. E essa energia só pode ser visível, que é o corpo, ou invisível, que é a parte espiritual. De maneira que essa ideia de que a parte material é ruim, é que está levando em grande parte o ser humano a destruir o próprio planeta, com a poluição que ele joga nos ares e nos mares. Então veja, em terceiro lugar, que a loucura esconde um poder fatal e demasiadamente certo. Esse pensador alemão, Nietzsche, ele ficou muito doente, né? Ele morreu, assim, vamos dizer, doente mental, esquizofrênico. Então veja que não é que ele cometeu erros por ser esquizofrênico. Ele cometeu erro, aí ele se tornou doente. Então, quando o ser humano destrói a natureza, não é porque a natureza é ruim. Ele é que é ruim e destrói a natureza que é boa. A gente pode dizer o seguinte: o ser humano, ele vive no bem. Tudo que existe por si é bom, mas ele não aceita. Então, quando ele não aceita que é o planeta, que é praticamente a criação divina, que ele não aceita, então ele começa a destruir. Então veja, em quarto lugar, a ideia do Nietzsche. Onde existe a loucura, existe gênio e sabedoria. Nota, quer dizer, ele quer dizer o seguinte: onde existe a doença, existiria a saúde e o bem. Notem a que ponto chega uma pessoa nessa questão de pensar erroneamente. Em quinto lugar, ele fala, veja lá, veja bem essa sentença, que a loucura é algo divino, que a loucura seria de Deus, e não que a loucura é a negação ao que é divino. Então, quando eu digo essas coisas, muitos pensam, ué, então qualquer pessoa tem resfriado, tem isso ou então aquilo, então essa pessoa tem uma estrutura não boa. É exatamente isso. Nós até apresentamos nosso trabalho na França, lá numa conferência, num congresso de psicossomática, e as pessoas, os cientistas que estavam lá, alemães e franceses principalmente, achavam essa ideia incrível de que a doença vem da vontade invertida do ser humano.
Então veja no cartaz, em sexto lugar, que a loucura realizou os grandes feitos na Grécia Antiga. Eu quero dizer isso, né? Que o ser humano, ele se torna doente quando ele quer viver não só a verdade, né? Que todo mundo tem que viver, mas ele quer viver também a fantasia, ele quer viver a mentira. Então, se o indivíduo cria uma mentira e acredita nela e tenta viver aquela mentira e bate o pé dizendo que aquilo é certo, então a mente dele começa a se distorcer e ele começa, portanto, a se tornar doente. Então, o que eu quero dizer é isso, que não adianta um tratamento assim só através de medicamentos, que principalmente medicamentos químicos, né? Os medicamentos químicos são contrários à natureza. Então, quando a pessoa quer sarar, quer ficar boa através de elementos externos, ela não consegue. Então, o problema da humanidade, do planeta, está dentro de cada pessoa. Quer dizer, está dentro da maneira da pessoa sentir e pensar. Então, ela tem que ter consciência de ver no que ela pensa de errado e no que ela sente de errado. Agora, para finalizar o programa de hoje, eu queria mostrar uma sentença. Veja a sentença final. O ser humano só tem o bem que realiza. Quer dizer, a única coisa que o ser humano, então, pode ter de bom é o bem que ele possa fazer. O que é o bem, né? É ajudar o outro, é viver em função do outro, da natureza, em função da humanidade. O ser humano que vive em função dele, ele está causando um grande mal para a sociedade, está causando mal para a natureza e para ele também.